Nas profundezas desta cidade, entre ruas onde as pessoas passam sem olhar para dentro das casas, ergue-se uma mansão imponente. Seus muros são altos, suas janelas elegantes, e sua fachada transmite a aparência de um lar onde abundam a riqueza e o conforto. Mas a verdade que se esconde atrás dessas paredes não poderia ser mais diferente. Porque nem sempre a abundância significa felicidade, nem o luxo é garantia de amor. Nesta casa, que deveria ser um refúgio de carinho, vivem duas jovens que jamais imaginaram que o lugar onde nasceram, o lugar que deveria protegê-las, se transformaria em sua maior prisão. Elas são Mariana e Clara, filhas legítimas de um homem de grande fortuna, Sr. Roberto, um empresário que em seu tempo as encheu de ternura e promessas de um futuro brilhante. Mas a vida, com sua dureza implacável, mudou o destino delas. A ausência do pai abriu a porta para a crueldade, e com sua partida também se foi a esperança. Hoje, Mariana e Clara não são tratadas como filhas, mas como empregadas. Suas risadas infantis se apagaram, substituídas por ordens frias e humilhações diárias. O que deveria ser uma juventude cheia de estudos, sonhos e projetos, se transformou em uma rotina de cansaço, de lágrimas contidas, de mãos feridas pelo trabalho forçado. Duas jovens que deveriam estar em uma universidade, levantando suas asas para a vida, foram acorrentadas à dor de limpar os cantos da casa que por direito lhes pertence. O motivo? Uma mulher. Helena. A madrasta que, em vez de se tornar um apoio, uma ponte para o amor familiar, decidiu transformá-las em escravas. Para Helena, elas não são filhas, não são família, não são sangue do seu sangue. São um obstáculo. Um lembrete constante de que a riqueza e a herança não lhe pertencem por completo. E com frieza, com palavras que ferem mais do que qualquer golpe, reduziu-as ao mais injusto, viver como criadas na mansão do próprio pai. Mas há algo que Helena não sabe, algo que ela não pode controlar. Porque a verdade, ainda que escondida, sempre encontra uma maneira de vir à luz. Porque o amor de um pai pode demorar a voltar, mas nunca desaparece por completo. E cedo ou tarde, as mentiras caem, as injustiças se desmoronam e os corações feridos encontram consolo. Esta é a história de duas filhas que sofreram em silêncio, que choraram às escondidas, que suportaram humilhações que jamais deveriam ter vivido. É também a história de um pai que, embora ausente, jamais deixou de ser pai, e cujo retorno trará consigo lágrimas, justiça e redenção. Uma história onde a dor mais profunda se mistura com a esperança, onde a escuridão enfrenta a luz. Uma história que nos lembra que, mesmo quando a vida parece cruel, o amor verdadeiro sempre encontra o caminho de volta. A madrugada se agarra às paredes como uma névoa fria. No quartinho da ala de serviço, o despertador não toca. Mariana abre os olhos antes mesmo que o alarme soe. Estica os dedos, sente a pele repuxada e áspera nos nós dos punhos, e se levanta em silêncio para não acordar Clara. A luz fraca da lâmpada ilumina 2 baldes, uma escova gasta sem ser das novas, um feixe de panos pendurados num prego. Cheira a sabão barato e a roupa úmida. Mariana prende o cabelo num coque apertado, coloca o avental e, sem dizer palavra, caminha até a cozinha. Clara desperta com o ranger da porta. Senta-se devagar. Ainda não são 5 horas. Encolhe os pés, calça meias gastas e respira fundo, procurando o equilíbrio de cada manhã. Pega o balde de plástico, testa a resistência com a mão e sai atrás da irmã. Na cozinha, o silêncio só é quebrado pelo gotejar da torneira e pelo zumbido da geladeira. Mariana abre a janela para espantar o cheiro de óleo do dia anterior. Moa café no moinho manual, gira a manivela com ritmo constante, como se o som do metal pudesse organizar seus pensamentos. Põe água para ferver. Clara enche o outro balde, despeja um pouco de desinfetante e prepara os panos. Sem se olharem, dividem as tarefas que já sabem de cor. Primeiro o corredor, depois a sala, sussurra Mariana. Clara concorda com a cabeça. Começam pelo piso de mármore. A água fria morde as mãos e o eco das escovas reverbera nas paredes altas. Os lustres do teto ainda estão apagados. Elas limpam com a luz que entra pelas frestas e desenha retângulos pálidos no chão. De vez em quando, Clara para, esfrega o pulso e volta ao movimento. Mariana mantém o ritmo sem levantar os olhos.
Às 5:30, os passos de Helena descem pela escadaria principal. Saltos firmes, compassados. Ela para no batente e observa. O vestido cai perfeito, o cabelo preso com grampos discretos. Na mão, um celular e no rosto o mesmo ar de desagrado que já parece tatuado. Estão atrasadas, diz, sem cumprimentar. Hoje quer os batentes das janelas, o rodapé e os cantos atrás dos sofás. E a prataria do aparador tem manchas, precisam polir. Mariana endireita as costas por um segundo, como se quisesse medir a distância entre o chão e sua dignidade. Clara segura o balde para não derramar. Sim, Dona Helena, responde Mariana. Dona Helena, repete Helena, saboreando o título. E quero que brilhe. Se eu vir riscos, começam de novo. Sai sem esperar resposta. O perfume fica suspenso no ar por um instante e logo se dissolve no cheiro áspero do desinfetante. As irmãs continuam. Trocando a água, arrancam poeira dos cantos com um pano preso ao cabo da escova. Mariana arrasta o sofá centímetro por centímetro. Clara vem atrás com o pano molhado. Às 6, a cozinha volta a chamá-las. Mariana amassa o pão com golpes curtos, precisos. Estica a massa, dobra, volta a esticar. O forno acende com um estalo. Clara descasca batatas sobre jornal, deixando montes de cascas que depois varrerá. Pica cebola com uma faca cega, e as lágrimas se confundem com o vapor que sobe das panelas. Helena entra, abre a geladeira, inspeciona cada recipiente com os olhos. Esse café está fresco? Pergunta sem olhar para ninguém. Acabou de ser moído, responde Mariana. Que não tenha borra. E quero suco de laranja coado. A polpa me parece vulgar. Clara larga a faca, pega a jarra de vidro e começa a espremer. O espremedor chia, o suco cai turvo. Ela coa com paciência, 2 vezes, 3, até ficar límpido. Mariana tira a assadeira com pãezinhos e os pincela com ovo. O aroma quente de pão recém-assado enche a cozinha, mas nenhuma delas se permite respirar fundo. A mesa ordena Helena. Toalha branca. Taças finas. A prataria boa. Na sala de jantar, a mesa de 8 lugares parece grande demais para uma única comensal. Ainda assim, Helena exige precisão. O fio da faca voltado para dentro, a colher a uma distância exata, a dobra do guardanapo alinhando-se com a borda do prato. Mariana leva mais 2 minutos para acertar uma taça que não convence Helena. Clara retorna à cozinha para aquecer o leite. Helena toma o primeiro gole de café, pousa a xícara no pires e franze o senho. Forte demais. Arrumem isso, diz, encarando Mariana, embora tenha sido Clara quem moeu. Sim, senhora, responde Mariana, ajustando a proporção da água. Enquanto Helena toma o café da manhã, as irmãs não se sentam. Permanecem a 2 passos da cadeira, atentas a qualquer gesto. Quando Helena termina, deixa migalhas no linho e uma nova lista. Hoje chegam caixas pela porta de serviço. Vocês conferem, jogam o papelão no lixo, nada de deixar resto no pátio. As camisas do Sr. Roberto têm que ficar com vinco marcado. E limpem o espelho grande, ontem vi marcas. A menção ao pai passa como uma sombra rápida. Mariana sente um vazio no estômago que não é fome. Clara aperta o pano com força além do necessário. Recolhem os pratos, levam tudo de volta à cozinha. Lavam com água quente, passam as louças como numa linha de montagem. Ensaboar, enxaguar, escorrer, secar. A pia volta a ficar vazia. O relógio marca 7:30. Sobem ao 2º andar com o carrinho de limpeza. No corredor, as portas fechadas brilham de verniz. Mariana lustra as maçanetas. Clara estica as camas com lençóis que cheiram a goma. Alisa com o dorso da mão as rugas invisíveis. No banheiro principal, o mármore devolve seus reflexos em pedaços. 2 figuras jovens, com olheiras. Desencrustante, luvas, esponjas. A torneira brilha. As toalhas ficam dobradas com exatidão. Lá fora, o céu já está claro. Na lavanderia, o som da máquina enche o ar. Separam roupas por cores. Mariana esfrega a gola de uma camisa com sabão em barra. Os nós dos dedos ardem.
Clara confere botões, costura um que pende por um fio. Estendem no quintal, à sombra, para que o sol não queime o tecido. O vento traz uma lufada de cheiro de limpo. Helena aparece de novo, olha o varal e franze o nariz. Essa camisa não deve pendurar pelos ombros, deixa marcas. Façam de novo. Mariana tira a peça, pendura pelo barrado com prendedores acolchoados. Clara recolhe os anteriores e guarda na caixa. E os batentes das janelas? Pergunta Helena. Quase prontos, diz Clara. Quase não é feito. Se eu encontrar pó, repetem tudo. Ela se vai. Clara solta o ar que vinha prendendo no peito. Mariana toca-lhe o ombro com um gesto breve, quase imperceptível, e voltam à tarefa. Entre uma e outra, de contrabando, Clara leva à boca um pedacinho de pão amanhecido que sobrou num prato. Mariana finge que não vê, finge que não sabe, e continua. No meio da manhã, o jardim. A terra está úmida, o cheiro forte de verde e barro sobe com a brisa. É preciso arrancar ervas daninhas, varrer folhas secas, limpar a fonte de pedra. Clara carrega um regador que pesa mais que seus braços magros. A água balança e respinga nos sapatos gastos. Mariana corta as bordas dos canteiros com uma tesoura de jardinagem que já perdeu o fio. Um vizinho idoso passa pela calçada, levanta a mão, hesita e no fim não diz nada. O mundo lá fora continua, mas aqui dentro o tempo se mede por listas intermináveis. Quando regressam, Helena já as espera na sala. No centro, um balde cheio, 2 panos limpos, uma vassoura nova. O piso tem marcas, diz. De joelhos. Nenhum risco. Mariana olha o mármore que já brilha como um espelho. Clara engole em seco. Ajoelham-se. Uma esfrega, a outra dobra o pano, trocam a cada 10 movimentos para não travar o pulso. O cheiro do limpador sobe pela garganta, arde os olhos. Passa 1 hora. Passa outra. O relógio da sala de jantar marca cada quarto com um badalar teimoso, como se fosse também uma ordem. Levante-se direito, ordena Helena, quando Mariana apoia as mãos na cintura para respirar. Não reclame. Ou prefere ficar sem comer? Mariana não responde. Clara fixa o olhar numa junta do piso, como se ali houvesse um refúgio. A palavra comer é um anzol no ar, mas ninguém ousa mordê-lo. Chega o meio-dia. Preparam arroz, legumes refogados, carne grelhada. Testam o sal com a ponta da língua e escondem o gesto, para que Helena não as acuse de roubar-lhe comida. Servem. Helena come sozinha, olhando o celular. Ri de algo que chega numa mensagem. Levanta os olhos. Por que esse copo não está exatamente alinhado com a borda do prato? Pergunta. Clara corrige ao milímetro. Helena toma outro gole, larga os talheres no prato e sai sem agradecer. As irmãs, de pé, esperam um sinal que nunca vem. Quando o salão enfim fica vazio, Mariana leva um prato pequeno para a cozinha e divide o arroz em 2 porções. Não há carne. Clara mastiga devagar, como se assim enganasse o estômago. A tarde traz as camisas. O ferro solta vapor, sopra como um fole. Mariana marca o vinco com precisão de alfaiate. Clara lhe passa cabides, separa por cor, cobre com capas transparentes. Numa manga aparece uma mancha de molho. Mariana umedece, esfrega com sabão, passa o ferro sobre um papel dobrado. A mancha desaparece. Permitem-se um sorriso rápido, mas logo apagam a expressão. Helena entra sem bater e desliza a mão pela superfície lisa da roupa. Aceitável, diz. Ainda assim, revisem todas de novo. Gira nos próprios saltos e, antes de sair, se detém na porta. E antes do fim do dia, quero a prataria polida. Hoje quero brilho. E não me venham repetir que estão cansadas. Cansada fiquei eu ontem, não vocês. Sai. Clara baixa os olhos. Mariana evita encontrá-los, procura o pano de polir, mergulha no trabalho. O grande espelho da sala guarda marcas de dedos finos, vestígios de pó que só Helena consegue enxergar. Mariana umedece um pano com vinagre, desenha círculos do centro para as bordas, seca com jornal velho.
Clara, ao lado, limpa a moldura, dá brilho ao dourado gasto. Refletem-se como duas sombras em movimento. No reflexo, um retrato. Um homem de terno sorrindo com orgulho, os braços abertos em volta de duas meninas pequenas. Nenhuma ousa olhar mais que um segundo. O retrato pesa. O silêncio também. Às 4, batem à porta de serviço. São as caixas. Clara assina com letra miúda. O entregador deseja boa tarde. Arrastam as caixas até a despensa, tiram a fita, separam o papelão, dobram os invólucros. Numa, há copos novos, noutra, lençóis. Helena surge na porta e examina. Esses lençóis vão para o closet do quarto principal. A etiqueta voltada para fora. E o papelão, para a rua, hoje passa o caminhão. Sim, senhora. Sobem com o pacote, cuidam os cantos, abrem o closet que cheira a madeira e lavanda. Organizam por tamanho, por cor. Fechar a porta é quase um alívio. Descem novamente. Polem talheres. Cada peça passa por 2 panos, um que limpa, outro que sela o brilho. O metal devolve uma versão fria de suas mãos. Clara conta em voz baixa para não se perder. Facas, garfos, colheres. Mariana lustra as bandejas maiores, vê seu rosto distorcido na prata. Helena, sentada no sofá, folheia uma revista. Levanta os olhos de tempos em tempos, só para encontrar algo a corrigir. A almofada da esquerda está torta. A cortina daquele lado tem um vinco. O vaso está mal posicionado. Mariana corrige. Clara também, as duas voltam para a prataria. O relógio avança, indiferente. O cansaço chega como uma camada úmida sobre os ombros, pesando em cada músculo. Ainda assim, falta o rodapé do corredor e o pó da biblioteca. Mariana passa o espanador sobre os lombos dos livros. Alguns parecem não ter sido abertos em décadas, cheiram a papel esquecido. Clara varre a seco para não levantar poeira e depois passa o pano, meticulosa. Cada tramo de parede tem sua ordem, cada prateleira exige sua disciplina. Num dos estantes, uma fotografia antiga, perdida entre enciclopédias. 2 meninas num parque, sorvete na mão, o cabelo bagunçado pelo vento. Clara olha por um segundo, o suficiente para doer, e volta ao trabalho. Da cozinha chega o sussurro da panela de pressão. É hora do jantar. Ensopado, salada, pão requentado. Cortam, refogam, provam, corrigem o sal com um pedaço de pão. Queimam as pontas dos dedos e sopram em silêncio, sem reclamar. Montam a mesa outra vez. Helena janta mais tarde, assiste a um programa na televisão da sala de jantar. Quando termina, deixa o prato sujo de molho e o guardanapo amassado, como um desprezo mudo. Amanhã, bem cedo, a garagem diz, ao se levantar. Os carros estão opacos. Elas assentem em silêncio. Recolhem, lavam, enxugam. A água já não está quente, mas ainda queima nas mãos cansadas. Guardam pratos, limpam o balcão, varrem as migalhas, desligam as bocas do fogão. Enxaguam os panos e os penduram de novo no mesmo prego de sempre, como se cada dia fosse apenas uma repetição do anterior. No quartinho apertado, sentam-se nas camas. Nenhuma acende a luz grande. Na penumbra, os músculos demoram a entender que podem relaxar. Clara esfrega os joelhos doloridos, Mariana massageia o punho direito que lateja. Gostariam de falar, de soltar uma frase qualquer que encerrasse o dia, mas as palavras pesam. Partilham uma garrafa de água. Entre as duas, um pedaço de pão guardado às escondidas, que dividem sem precisar dizer nada. Amanhã, começa Clara. Amanhã é igual, diz Mariana, sem dureza nem resignação, apenas como quem enuncia um fato. Deitam-se. O teto mostra manchas de umidade que a noite transforma em figuras. Lá fora, o jardim respira com o som tênue da fonte. Aqui dentro, o silêncio volta a colar-se às paredes. O sono não vem de repente, mas vem. E com ele, um eco teimoso, o abraço de outro tempo, uma voz grave que prometia estar sempre. Mariana aperta a manta contra o peito. Clara se vira de lado e encolhe as pernas, como faziam quando eram meninas. O dia termina igual ao que começou.
com o trabalho feito e a esperança escondida num canto, pequena, teimosa, protegida por hora da luz dura da casa. Na mesa da cozinha, uma lista escrita com letra firme espera o amanhecer. No closet, as camisas brilham com o vinco perfeito. Na sala, o espelho devolve um reflexo impecável que não conta nada do que acontece fora de quadro. E no quartinho, duas jovens recuperam o ar, preparando-se em silêncio para repetir tudo, exatamente igual, quando o relógio voltar a marcar as 5. A tarde avança com uma lentidão que pesa em cada canto da casa. O relógio da sala de jantar marca as horas com badalos suaves, mas para Mariana e Clara cada minuto é uma pedra, um lembrete cruel de que o dia ainda está longe de acabar. O sol entra pelas janelas grandes e desenha faixas douradas no mármore, mas essa luz não traz alegria. Revela o pó que insiste em voltar, as marcas que não somem nunca, as imperfeições que Helena sempre encontrará, mesmo que elas limpem até sangrar. Na cozinha, o ar se torna espesso. O almoço terminou, mas o que resta são pratos sujos e panelas impregnadas de gordura. Clara ensaboa com movimentos automáticos, o corpo curvado, os olhos perdidos no vai e vem da espuma. Mariana seca e guarda cada prato em silêncio, mas respira fundo, como se engolisse palavras que não ousa dizer. Na mesa ainda migalhas e um guardanapo amarrotado, vestígios da refeição de Helena, que nunca agradece, que nunca reparte. Quando finalmente terminam, deixam-se cair por alguns segundos nas cadeiras. Esse instante roubado de descanso parece um luxo. Clara leva as mãos ao rosto, aperta os olhos, tentando segurar um nó na garganta. Mariana a observa de soslaio. Sabe o que a irmã pensa, porque já pensou 1000 vezes o mesmo. Você se lembra de quando ainda estudávamos? Pergunta Clara em voz baixa, sem encará-la. Mariana fica imóvel, o pano de cozinha preso entre os dedos. Respira fundo antes de responder. Claro que lembro. Às vezes eu penso. Clara engole seco, luta contra o tremor da voz. Às vezes penso que foi um sonho. Que nunca estive naquela universidade, que nunca desenhei meus projetos, que nunca entreguei meus planos. Que imaginei tudo. O silêncio cai como uma manta grossa. Mariana larga o pano sobre a mesa e segura a mão da irmã. Sua pele é áspera, marcada pelo trabalho pesado, mas o gesto carrega o calor de quem tenta sustentar o outro diante do abismo. Não foi sonho, Clarinha diz suavemente. Eu vi você. Eu estava lá quando entregou aqueles desenhos ao professor. Eles aplaudiram. Disseram que você tinha talento. Isso não foi imaginação. Clara aperta os lábios, e das pálpebras caem lágrimas que tenta esconder baixando a cabeça. Mariana a deixa chorar em silêncio. A torneira pinga, marcando um compasso lento, como se o tempo acompanhasse sua tristeza. E você, Clara, levanta um pouco a voz, a custo. Você também tinha futuro. Eu lembro de você com seus livros, com suas anotações, com aquele brilho nos olhos quando falava de negócios. Dizia que ia abrir uma empresa, que ia ser maior que papai. Onde ficou tudo isso, Mariana? Onde estamos agora? Mariana não responde de imediato. Seus olhos se voltam para a janela, para o jardim onde os roseirais começam a murchar pela falta de cuidado. Sua voz, quando enfim chega, é grave, firme, mas atravessada por uma dor profunda. Ficou aqui, nesta casa. Helena nos tirou tudo. As palavras ficam suspensas no ar, duras como a realidade que a cerca. Clara soluça baixinho, e Mariana envolve com um braço, como quando eram meninas e se encolhiam juntas depois de um pesadelo. A diferença é que agora o pesadelo não desaparece ao amanhecer. De repente, a porta se abre com um estalo seco. Helena surge, impecável como sempre, a testa franzida. Seus saltos ressoam no ladrilho como marteladas. Descansando? Sua voz é um chicote. Acham que já fizeram o suficiente? Clara enxuga rápido as lágrimas com o dorso da mão. Mariana se põe de pé de imediato. Estávamos terminando. Senhora responde. Helena semicerra os olhos. Aproxima-se da mesa, passa o dedo pela superfície e mostra o pó no ar com um gesto de desdém. Poeira sentencia. É isso que chamam de limpo? Inúteis.
Mariana abaixa o olhar. Clara fica imóvel, engolindo o choro. Helena caminha em volta delas como uma sombra carregada. Não servem para nada. Nem para limpar, nem para estudar, nem para ser filhas decentes. Lança as palavras como lâminas. Então, num acesso de frustração, Helena levanta a mão e estala um tapa no rosto de Mariana. O som ecoa pela cozinha. Clara solta um não, sufocado, mas não se move. Mariana não reage. Não chora, não rebate. Apenas aperta os dentes e suporta. Helena sorri com aquele sorriso frio que só aparece quando acredita ter vencido. Se eu as pegar perdendo tempo de novo, hoje não jantam, adverte, antes de dar meia volta e sair, deixando atrás de si o eco dos passos firmes. O silêncio que resta é ensurdecedor. Clara se levanta e abraça a irmã com força, como se pudesse protegê-la, ainda que tarde demais. Mariana acaricia seus cabelos, tentando acalmá-la. Já passou, murmura. Não chore, Clarinha. Mas as duas sabem que não passou, que não passará enquanto Helena continuar com o controle da casa. A esperança, aquela pequena chama que ainda brilhava no coração de Clara, apaga-se um pouco mais a cada insulto, a cada golpe, a cada dia em que são tratadas como criadas. A tarde prossegue. Mariana volta para o tanque. Clara organiza os pratos limpos. Seus corpos continuam a se mover, obedientes, mas os espíritos estão feridos. O que a sustenta já não é mais a ilusão de um futuro melhor, mas a lembrança distante do que um dia foram. E na mansão, coberta de luxos e adornos caros, o verdadeiro valor se esvai. A juventude de duas jovens que deveriam estar construindo sonhos, não varrendo migalhas. A esperança se consome lentamente, como uma vela deixada ao vento. Mariana e Clara seguem, porque não há escolha. E em cada gesto, em cada olhar, fica a certeza de que não existe saída. Ainda não. O relógio avança, e a luz do sol começa a tingir-se de laranja, entrando pelas janelas como uma carícia que não lhes pertence. Em outros tempos, aquela hora significava descanso, um momento para sentar-se na varanda, conversar ou rir de coisas simples. Agora, essa luz só recorda que mais um dia lhes escapa das mãos, roubando juventude, tempo, ilusões. Clara se detém um instante junto à janela. Observa os pássaros que voam pelo jardim, livres, donos do próprio rumo. Pergunta-se, em silêncio, como seria andar sem medo, como seria abrir uma porta e correr até nunca mais voltar. Mas logo a voz de Helena ecoa da sala, como uma corrente que a arrasta de volta à realidade. Quero o pó das estantes limpo já. O eco dessa ordem corta pela raiz qualquer pensamento de fuga. Clara baixa a cabeça, pega o pano úmido e caminha obediente. Mariana, que ouviu tudo, se adianta com uma expressão cansada. Sabe que a irmã está quebrada por dentro, que sonha com coisas impossíveis, e que o único fio que ainda sustenta é a memória do que já foram um dia. Sobem juntas até a biblioteca. O ar ali cheira a papel velho e a móveis encerados. Milhares de livros cobrem as paredes, mas para elas já não são portas para o conhecimento. Agora são apenas mais uma obrigação. Mariana passa o espanador devagar, mas, por dentro, cada lombada de enciclopédia lhe recorda a vida que perdeu. Vê-se tomando notas, falando de projetos, acreditando que o mundo era imenso e que poderia conquistá-lo. Hoje, o mundo inteiro se resume a limpar sem parar aquilo que nunca parece sujar. Clara, por acaso, abre um livro. Uma folha escorrega até o chão. Ao pegá-la, encontra um marcador esquecido, com anotações em letra que não é a sua. Reconhece de imediato. São notas do pai, Roberto, de quando lia à noite. Seu coração salta, um calor antigo se acende, mas dura apenas um instante. Helena aparece de repente, os passos firmes a denunciam. Clara guarda rápido o papel entre as páginas e continua a limpeza. O que fazem paradas? Exclama Helena, sem motivo. Continuem. Depressa. E elas obedecem. Mariana aperta o espanador com tanta força que os dedos chegam a adormecer. Clara sente a garganta fechar, mas silencia. Naquela biblioteca, que deveria ser um lugar de descobertas, a esperança se sufoca um pouco mais. Quando descem de novo,
Já é quase noite. A cozinha ferve em atividade. Helena exige um jantar diferente, mais elaborado, porque terá uma visita inesperada. Uma amiga da alta sociedade que chegará em meia hora. Mariana corta legumes, ferve água, tempera a carne. Clara corre de um lado a outro com pratos, taças, guardanapos de linho. O calor do fogo lhes arranca gotas de suor, que se misturam com lágrimas invisíveis. A visita chega pontual. Helena veste um vestido elegante, pinta os lábios de vermelho intenso e sorri com aquele sorriso falso que nunca dirige às irmãs. A amiga entra, fala com voz estridente, elogia a decoração, elogia a comida, sem saber que duas jovens estão trancadas na cozinha, trabalhando como se fossem funcionárias contratadas. De lá, Mariana e Clara escutam as risadas ocas, as taças tilintando, as conversas sobre viagens e luxos. Cada gargalhada é uma bofetada no vazio de suas próprias vidas. Clara, sentada num banquinho estreito, não aguenta mais. Cobre o rosto com as mãos e chora em silêncio. Mariana se aproxima, acaricia-lhe os cabelos com ternura. Aguenta, Clarinha sussurra. Aguenta só mais um pouco. Pra quê, Mariana? Responde ela, com a voz quebrada. Não tem saída. A gente nunca vai sair daqui. As palavras caem como pedras. E naquele momento, pela primeira vez, nem mesmo Mariana encontra uma resposta. O silêncio as envolve. Do lado de fora, as risadas continuam. Dentro, duas irmãs se apagam lentamente. A visita se despede. Helena fecha a porta e volta à sala com um grito seco. Arrumem tudo já. As jovens obedecem, arrastando os pés, com o cansaço pesando em cada músculo. Limpam a mesa, lavam a louça cara, guardam as taças de cristal. Quando finalmente terminam, já é meia-noite. Helena sobe para o quarto sem olhar para elas, como se não existissem. Na cozinha, Mariana e Clara se sentam por um momento em silêncio. A lâmpada pisca, projetando sombras compridas nas paredes. Mariana olha para a irmã e vê em seus olhos um vazio que nunca havia visto antes. Não é o cansaço do corpo, é o esgotamento da alma, o peso de quem já não acredita no amanhã. Vamos dormir, murmura Mariana, embora saiba que o sono não trará descanso. Deitam-se no quartinho estreito. A cama rende, as cobertas são ásperas, o ar é frio. Clara se encolhe contra a irmã, como quando eram meninas, e murmura antes de fechar os olhos. Se papai estivesse aqui, nada disso aconteceria. Mariana não responde. Fica olhando o teto, ouvindo o tic-tac do relógio, sentindo que a esperança, aquela pequena chama que ainda ardia nelas, está prestes a se apagar de vez. Mas, sem que ela saiba, em algum lugar do caminho, os passos de seu pai já se aproximam. A noite cai sobre a cidade, e a mansão mergulha num silêncio pesado. As luzes dos candelabros iluminam apenas os corredores, e da cozinha ainda chega o eco dos pratos recém-lavados. Mariana e Clara terminaram outra jornada interminável. As mãos tremem de cansaço, os corpos pedem descanso, mas a alma lateja entre a resignação e a tristeza. Na entrada principal, o ar começa a agitar-se com um som inesperado, o motor de um carro que para diante do portão. É um veículo elegante, de linhas modernas, que rompe a rotina da casa como um trovão rasga o céu antes da tempestade. O chofer abre a porta com respeito, e dele desce um homem de porte imponente, cabelos levemente prateados, vestido com um terno sóbrio mas distinto. Seus olhos se fixam na mansão com uma mistura de nostalgia e determinação. Esse homem é Roberto, o pai ausente, o milionário que por anos esteve longe das filhas. Durante muito tempo viajou a negócios, perdido entre compromissos, acidentes e tratamentos que o afastaram de casa. Mas agora retorna, com o coração carregado de anseio e a esperança de reencontrar o que mais ama na vida, suas filhas. Seu fiel chofer, Pedro, o acompanha discretamente, carregando malas e observando em silêncio. Roberto inspira fundo antes de dar o primeiro passo em direção à entrada. Cada tijolo, cada janela lhe parece familiar, mas sente também que algo mudou. O ar que envolve a mansão já não tem o calor que recordava. Pedro se adianta e bate à porta. Helena abre. Seu rosto, por um segundo, empalidece de surpresa.
Não esperava vê-lo, não tão cedo, não sem aviso. Mas recompõe-se de imediato, forçando um sorriso que não chega aos olhos. Roberto! Exclama com falsa doçura. Que surpresa mais inesperada! Ele a observa em silêncio por alguns instantes. Nota no tom dela um fio escondido, algo que antes passava despercebido, mas agora lhe soa evidente. Ainda assim, não responde à ironia. Entra com passo firme e Pedro segue, fechando a porta atrás de si. Voltei, Helena diz em voz grave, profunda. Precisava ver minhas filhas. As palavras caem como martelo no chão. Helena aperta a mandíbula, mas não deixa transparecer. Finge alegria. Claro, claro, Roberto. Elas estão ocupadas. Você sabe, colaboram na casa. Eu me encarrego de que aprendam disciplina, de que não se acostumem mal à riqueza. Roberto franze o senho. Essa palavra, disciplina, ressoa estranha em sua mente. Ele se lembra das filhas como meninas alegres, cheias de sonhos, não como empregadas presas em tarefas domésticas. Olha ao redor. A mansão está impecável, mas o brilho lhe parece frio, sem vida. Não há risadas, não há vozes juvenis. Apenas silêncio. Quero vê-las, responde com firmeza. Helena hesita por um segundo, mas assente. Pois claro. Vou chamá-las. Sua voz treme levemente. Ela se vira e grita em direção à cozinha. Mariana! Clara! Venham já! Os passos apressados das jovens ecoam no corredor. Aparecem com as mãos úmidas, os aventais ainda manchados de farinha e sabão. Os cabelos soltos, as roupas simples, em contraste com o luxo da mansão. Ao ver o homem na sala, detém-se. Clara fica paralisada, os olhos muito abertos, incapaz de compreender de imediato. Mariana semicerra os olhos, como se a memória lhe pregasse uma peça. Papai? Sussurra Clara, num fio de voz. O mundo parece parar nesse instante. Roberto abre os braços, lágrimas se formando em seus olhos. O coração dispara ao vê-las tão mudadas, tão diferentes das meninas que deixou anos atrás. Avança, mas se detém ao notar as mãos avermelhadas, os rostos cansados, a forma como se olham buscando coragem. Minhas filhas, diz, com a voz embargada. Clara corre para abraçá-lo, desabando num choro que guardava há tempo demais. Mariana se aproxima com cautela, como se temesse que tudo não passasse de um reflexo, de um sonho que desapareceria ao acordar. Mas ao sentir o abraço firme do pai, sua resistência se quebra, e pela primeira vez em anos permite que as lágrimas escorram sem freio. Helena observa a cena à distância. Seu rosto é uma máscara de compostura, mas por dentro a raiva lhe incendeia as entranhas. Sabe que aquele reencontro significa perigo. Se Roberto descobrir como as filhas têm vivido, o poder dela na casa desmoronará como vidro quebrado. Que reencontro emocionante, diz, com uma voz carregada de veneno disfarçado de ternura. Eu dizia, Roberto, que as meninas têm sido muito úteis. Ajudam em tudo, são tão colaboradoras. Roberto se afasta apenas o suficiente do abraço, seus olhos fixos em Helena. A frieza em seu olhar é um punhal. Colaboradoras? Pergunta lentamente, degustando cada sílaba. É isso que você entende por criar duas filhas? Transformá-las em criadas? O silêncio na sala é brutal. Helena empalidece, mas tenta manter a postura. Não exagere, querido. Elas precisam de disciplina, precisam aprender o valor do trabalho. Mariana baixa a cabeça. Clara aperta a mão do pai, como se implorasse que ele não as deixasse de novo. Roberto olha para ambas, repara nas mãos rachadas, nas unhas quebradas, nos hematomas escondidos sob as mangas. Seu coração se parte em 1000 pedaços. Pedro chama de repente, dirigindo-se ao chofer. O homem se aproxima com respeito. Olhe bem, ordena Roberto. Quero que seja testemunha. Isto é o que fizeram com minhas filhas. Pedro assente em silêncio, mas a indignação lhe marca o rosto. Helena dá um passo atrás, nervosa. Roberto, não faça um escândalo. Você está cansado da viagem.
talvez esteja interpretando mal. Basta! Interrompe ele, num rugido que ecoa pelas paredes. Sua voz ressoa com a autoridade de um pai ferido. Estive longe, sim. Cometi erros. Mas nunca permitirei que minhas filhas vivam como escravas na casa que eu mesmo construí para elas. Mariana ergue o olhar. Pela primeira vez em anos, sente um raio de esperança abrir caminho na escuridão. Clara o abraça ainda mais forte, tremendo. Helena tenta recuperar o controle, mas sua máscara começa a se rachar. Eu só fazia o que era melhor para todos, balbucia. Roberto dá um passo à frente, imponente, e com voz grave sentencia. O que você fez foi roubar a infância delas, os sonhos, a dignidade. E isso, Helena, eu não vou perdoar. O silêncio volta a cobrir a sala. Mas já nada é como antes. A verdade começou a vir à tona, e o regresso do pai quebrou a rotina de humilhação que parecia eterna. As filhas, ainda tremendo, sentem que a esperança, aquela que se apagara, volta a acender-se no fundo de seus corações. Roberto inspira fundo e a segura pelos ombros mais uma vez. Sente o tremor de Clara, a rigidez de Mariana tentando não desmoronar outra vez. Com o polegar, limpa um rastro de lágrimas de cada uma e, com um gesto suave, as convida a se sentarem na beira do sofá. Muita coisa aconteceu, diz em tom calmo. Mas agora estou aqui. Helena força uma risada curta. Quanta dramaticidade, Roberto. As meninas estão bem. Só ajudam um pouco. Pedro, discreto, permanece de lado. Seus olhos percorrem os aventais úmidos, as mãos rachadas, os baldes encostados na parede. No ar, persiste o cheiro de limpador e de pão requentado. Não há vestígio de um jantar em família, nem de uma mesa compartilhada. Só o brilho frio da casa. Ajudar? Repete Roberto, sem elevar a voz. Quero ver onde dormem. Helena se enrijece. Não é necessário. Está tudo em ordem. Quero ver onde dormem, reafirma ele, sem desviar o olhar. Ela cede, sem alternativa. Conduz o grupo pelo corredor comprido, passando pela sala de jantar impecável, pela biblioteca ordenada ao milímetro. Chegam à ala de serviço. A porta do quarto das meninas se abre com um rangido. Lá dentro, 2 camas estreitas, uma lâmpada que pisca, uma prateleira pobre com frascos de creme barato e uma caixa com cadernos empoeirados. Do prego na parede pendem os panos do dia. Roberto não diz nada no início. Seus olhos percorrem a lâmpada nua, a rachadura do teto, as mantas ásperas. Levanta a tampa da caixa. Encontra anotações sublinhadas, um caderno de administração, uma pasta com plantas de arquitetura e lápis gastos. Passa a mão pelo pó, como se o gesto pudesse devolver o tempo. Por que estão aqui? Pergunta, enfim, num tom baixo. Helena se adianta, forçando um sorriso. Elas gostam de estar juntas. São práticas. Não precisam de mais. Mariana baixa os olhos. Clara aperta o canto da manta com os dedos. Roberto recoloca a pasta no lugar com cuidado. Quando ergue o olhar, seus olhos já não são apenas tristes, estão firmes, determinados. Pedro diz, traga minhas coisas do carro. Vou ficar. Helena pisca, surpresa. Ficar? Mas, você tinha uma reunião amanhã. Cancelei, responde. Minha reunião é aqui. De volta à sala, Roberto pede água para as filhas. Ele mesmo serve, sem esperar por ninguém. Coloca diante de cada uma um copo e um prato com pão. Helena observa, desconfortável, como se aquele ato simples virasse do avesso todo o esquema que sustentava. Comam, diz. E respirem. Clara bebe devagar. Mariana apenas molha os lábios, mais atenta à reação de Helena do que à própria sede. Roberto se senta diante delas, inclinando-se para a frente. Escutem. Não precisam me explicar nada hoje. Não quero que sofram de novo contando o que viveram. Só quero que saibam que estou aqui. E que, a partir de agora, nada nesta casa será decidido sem vocês. Helena cruza os braços. Não dramatize, Roberto.
Estão sensíveis. A juventude de hoje é assim, chorona, preguiçosa. Basta, diz ele, sem elevar o tom. Já a escutei tempo demais sem verificar. Hoje vou olhar com meus próprios olhos. Seu olhar percorre a casa. O brilho do mármore, a prataria polida, o tapete sem um fiapo. E, ao mesmo tempo, os detalhes que escapam. Um balde ainda úmido, uma lista de ordens presa por um ímã na porta da geladeira, garagem, camisas, prataria, espelho. Um par de luvas de borracha sobre a cadeira, uma esponja gasta até o fio. Mariana pergunta suavemente, foi você quem fez essa lista? Ela hesita, olha para Helena e nega com a cabeça. Ela que dita, sussurra clara, quase inaudível. Helena estala a língua. Organização. Isso se chama organização. O celular de Roberto vibra. Uma mensagem. Ele lê apenas uma linha e guarda o aparelho. Não compartilha. Levanta-se. Quero ver a cozinha. Entram. A louça está limpa, empilhada com precisão. Sobre a mesa, um guardanapo amarrotado, um copo pela metade. No fogão, uma panela ainda morna. Roberto abre o armário, latas em fila. Na prateleira de cima, uma caixa com pequeno cadeado. Ele olha para Helena. A despensa é minha, ela diz. Eu administro. Com cadeado. Para que o pessoal não desperdice. A palavra pessoal cai como pedra. Mariana e Clara não se encaram. Roberto fecha o armário sem discutir. Aproxima-se da geladeira. Na porta, uma folha com horários. 5 horas, café 5h30, pisos 7 horas, mesa 8 horas, roupas 10 horas, jardim 12h30, almoço 14 horas, biblioteca 16 horas, prataria 18 horas, jantar 21 horas, cozinha 22 horas, dormir. A cada lado, marcas em caneta vermelha. Quem marcou isso? Helena sorri como quem exibe uma virtude. Controle de qualidade. Roberto assente uma única vez, breve, como quem guarda peças soltas de um quebra-cabeça que não voltará a desmontar. Vira-se para as filhas. Vão se trocar. Coloquem roupas confortáveis. Quero que descansem no quarto. Eu as chamo. Mariana hesita. Se deixarmos a cozinha assim, murmura. Eu me encarrego, diz Roberto. Helena tenta intervir. Você não pode alterar a rotina. Amanhã vêm fornecedores, a casa. A casa pode esperar, corta ele. As jovens se afastam, passos contidos, carregando consigo uma mistura de alívio e medo. Pedro entra com uma mala e a deixa junto à escada. Roberto faz um gesto. Eles se aproximam da janela grande da sala, entreabrem a cortina. A noite caiu por completo, o jardim cintila sob as luzes do caminho. Viu o mesmo que eu? Pergunta Roberto, em voz baixa. Sim, senhor, responde Pedro. Ótimo. Fique por perto. Ela vai tentar ligar para alguém. Como se fosse adivinhação, o celular de Helena vibra. Ela dá um passo para o lado, vira o corpo, cobre o aparelho com a mão. Roberto a observa em silêncio. Helena desliga sem falar. Guarda o telefone. Força um sorriso. Que tal um chá? Propõe, fingindo normalidade. Não responde Roberto. Vamos conversar. Abre-se um vazio no ar. Helena segura o encosto da cadeira com força. Vai transformar isso num espetáculo. Os vizinhos. Ninguém vai ver nem ouvir nada que eu não permita, diz ele. Mas antes de conversar com você, vou dar mais uma instrução às minhas filhas. Chama-as da escada, sem gritar. Mariana, Clara. Elas aparecem no patamar da escada, de roupa limpa e o cabelo solto. Parecem pequenas vistas dali de cima, mas já não parecem invisíveis. Roberto sobe 2 degraus para falar-lhes à altura dos olhos. Fechem a porta do quarto. Se ouvirem vozes, não desçam. Não abram até que eu bata. Está claro? Sim, responde Mariana. Sim, repete Clara, num fio de voz. Muito bem. E descansem. Isso eu resolvo. Quando a porta dela se fecha,
Roberto volta à sala. Detém-se por um instante diante do aparador de fotos. Seus dedos tocam de leve a moldura onde 3 rostos sorriem sob o sol de outro verão. Respira fundo. Volta ao centro da sala. Agora sim diz. Helena. Ela ensaia um meio sorriso. Olha, Roberto, se você está cansado, podemos conversar amanhã. Eu preparo algo, você dorme. Agora interrompe ele, com uma serenidade que pesa mais que um grito. Preciso que me explique, com calma, como transformou esta casa no que acabo de ver. Helena tenta um rodeio. Eu já disse, disciplina. Elas são distantes, difíceis. Você não estava, alguém tinha que impor ordem. Ordem, repete ele. Com horários, listas, cadeados, bofetadas. Ela se sobressalta. Eu não bato. Você exagera. Eu vi marcas nas mãos. Vi medo nos olhos. E vi um quarto que não desejo para nenhuma filha minha. O relógio da sala de jantar marca a meia hora com um som limpo, exato. Pedro, a uma distância prudente, permanece imóvel. O silêncio da casa, pela primeira vez em muito tempo, não está do lado de Helena. Antes de continuar, diz Roberto, medindo cada palavra, há algo mais que quero fazer. Caminha até a cozinha, abre uma gaveta, tira um bloco de notas e uma caneta. Volta, coloca ambos sobre a mesa da sala. Pega o telefone, desliga-o e o deixa ao lado do bloco. Olha a Helena nos olhos. Sem chamadas, indica. Sem interrupções. Helena umedece os lábios. Isso é absurdo. Absurdo, repete Roberto. Devagar é obrigar 2 meninas a se levantar às 5 para limpar um chão que já estava limpo. Absurdo é trancar comida. Absurdo é transformar amor em controle. Dá alguns passos, examina o espelho grande que já não tem marcas. Seu próprio reflexo lhe devolve um gesto que não lembrava, o de um homem decidido a não ceder. Estou ouvindo, concede. É a sua vez. Helena abre e fecha as mãos. Procura palavras que não vêm. Seus olhos saltam da porta para a escada, da escada para Pedro, de Pedro para as luvas ainda úmidas sobre a cadeira. Sabe que a explicação que usou durante anos já não convence. Sabe que o muro invisível que ergueu começa a rachar. Começa, e a voz se quebra. Eu só. Roberto faz um gesto leve. Não se apresse. Temos a noite inteira. O jardim, atrás do vidro, parece prender a respiração. No andar de cima, 2 irmãs se sentam na beira da cama, os ouvidos atentos e o coração disparado. Ainda não entendem o que está mudando, mas sentem a corrente nova, um sopro de ar que entra pela primeira vez em anos. E enquanto pensa, acrescenta Roberto, com a calma de quem retoma o controle, eu digo o que vai acontecer. A partir de hoje, aqui ninguém acorda às 5. Não há mais listas nem cadeados. Minhas filhas comem quando têm fome. E amanhã, Helena, eu mesmo as levarei para ver as pessoas que deixaram de ver. Helena ergue a cabeça, surpresa. Quem? Quem for preciso, responde. E quem elas escolherem. Ele se senta, por fim. Une as mãos sobre a mesa, como se voltasse à única mesa que importa, a de sua casa. E encara a mulher que a desordenou. Agora sim diz. Comece. No andar de cima, Mariana aperta a mão de Clara. Nenhuma fala. Sabem que as palavras sobram. O silêncio que se filtra de baixo já não é o silêncio do medo, é o que antecede o inevitável. E algo, muito devagar, volta a acender-se no fundo de seus corações. A noite avança com um peso incomum. Do lado de fora, o vento roça as copas das árvores, e o murmúrio da fonte no jardim torna-se o único som constante. No andar de cima, Mariana e Clara permanecem em seu quarto, mãos entrelaçadas, tentando decifrar o que se passa no piso de baixo. O silêncio já não é de obediência, mas de espera. Na sala, Roberto mantém-se ereto diante de Helena. Seus olhos, duros como nunca, examinam cada gesto da mulher que por anos teve o controle. Helena, embora ainda tente conservar o porte elegante, transpira ansiedade. Suas mãos brincam com um lenço, seus lábios se umedecem de nervoso.
Roberto rompe o silêncio. Vou fazer perguntas. Quero respostas claras. Não desculpas. Helena sorri com um gesto forçado. Perguntas? De que tipo? Das minhas filhas. Sua voz retumba. Do que você fez com a vida delas? Ela inclina a cabeça. Não dramatize, Roberto. Tudo o que fiz foi pelo bem delas. Roberto dá um passo em sua direção, imponente. Pelo bem delas, você diz, aponta com a mão para a mesa de jantar, onde ainda está a lista de horários e tarefas. É pelo bem delas acordá-las às 5 da manhã, obrigá-las a limpar esta casa como escravas? É pelo bem delas negar comida até que você decida? Helena estremece, mas tenta recuperar o controle. Elas precisavam de disciplina. Eram mimadas, imaturas. Roberto bate com força na mesa, fazendo os talheres tremerem. Eram estudantes. Eram meninas com sonhos. Sua voz sobe de tom e ecoa por toda a casa. Lá em cima, Clara cobre os lábios com a mão para conter um soluço. Mariana a abraça em silêncio. Pedro, que tem permanecido como testemunha, dá um passo à frente. Com sua licença, senhor Roberto, o que vi também confirma o que dizem suas filhas. Roberto o encara. Fale, Pedro. Quando vinha buscá-lo no aeroporto, eu mesmo trouxe encomendas de produtos de limpeza, detergentes e caixas que iam sempre para os fundos. Via as senhoritas carregando-as. Nunca entendi por que não havia empregados de serviço, quando a casa sempre teve antes. Roberto assente, o senho cada vez mais fechado. Aproxima-se de um aparador, abre uma gaveta e encontra uma pasta com documentos. Examina-os. Suas mãos tremem ao ler. O que é isto, Helena? Pergunta com a voz grave. São papéis da Universidade de Mariana e Clara. Solicitações de desligamento assinadas com letra que não é a delas. Cartas enviadas em nome de Roberto, mas claramente falsificadas, justificando a saída das jovens por motivos pessoais. Helena tenta arrancar os papéis de sua mão, mas ele o segura com firmeza. São documentos oficiais. Você assinou isso? Ela balbucia. Eu só pensei que era o certo. Que gastar tanto dinheiro em estudos era absurdo se podiam aprender aqui, em casa. Roberto ergue os documentos como se fossem uma arma contra ela. Você roubou o futuro delas. Cortou-lhes as asas. A voz de Helena se eleva, desesperada. Eu tinha que fazer. Senão, toda a herança iria em caprichos. Eu protegia o que era nosso. Roberto a interrompe com uma gargalhada amarga. Nosso. Não era seu. Era delas. As palavras caem como um trovão. Helena cambaleia, mas não cede. Com voz aguda, tenta justificar-se. Eu também tive que lutar, sabia? Ninguém me deu nada. E essas meninas não sabem o que é sacrifício. Eu as ensinei. Roberto dá mais um passo, e sua sombra a envolve. Não. Você não ensinou sacrifício. Ensinou humilhação. Ensinou a calar. Ensinou a ter medo. De repente, Mariana aparece no marco da escada. Não suporta mais. Seu rosto está molhado de lágrimas, mas seus olhos ardem de coragem. É verdade! Grita com a voz trêmula. Ela nos obrigou a deixar tudo. Tirou-nos os livros, escondeu nossas roupas, fechou as portas. Clara desce logo atrás, tremendo, com o coração apertado. Levanta a manga do vestido e mostra um hematoma no braço. Olhe, papai diz com a voz despedaçada. Ela me bateu. E se Mariana tentava me defender, batia nela também. Roberto fica petrificado. Observa o braço da filha, depois gira lentamente para Helena. Seus olhos, antes cheios de dor, agora transbordam de fúria. Você ousou? Sua voz treme de raiva contida. Helena dá um passo atrás. Só foi para corrigir. Corrigir! Ruge Roberto, e sua voz faz a mansão tremer. Minhas filhas. Pedro se adianta, temendo que a situação exploda, mas Roberto ergue a mão e o detém. Respira fundo,
como se lutasse para conter o vulcão dentro de si. Depois, encara Helena novamente, com uma calma gelada. Acabou. Helena arregala os olhos. O que você quer dizer? Roberto fala com voz firme, sentenciosa. Esta noite termina o seu reinado aqui. Amanhã, ao amanhecer, não quero nada seu nesta casa. Nenhuma peça, nenhum retrato, nenhum suspiro. Você vai embora. Helena agarra-se a uma cadeira. Você não pode me fazer isso. Sou sua esposa. Corrige ele com dureza. A partir deste momento, tudo o que você é uma intrusa que traiu a confiança de um homem e destruiu a vida de duas jovens inocentes. Helena o encara, desconcertada, procurando uma brecha. Roberto, pense bem. Ninguém vai acreditar em você. Eu administrava tudo. Eu tenho a contabilidade, os papéis. Roberto sorri com amargura. Os papéis? Já tenho o que preciso. Levanta a pasta com as baixas universitárias. Isto é suficiente para mostrar quem você é. Pedro, com voz grave, intervém. E eu darei testemunho de tudo o que vi. Helena gira para ele, com ódio nos olhos. Você é apenas um chofer. Pedro a encara com serenidade. Sou alguém que não suporta a injustiça. E isso me dá mais dignidade do que todos os seus vestidos caros. Mariana e Clara, no corredor, observam com o coração acelerado. Pela primeira vez em anos, veem o pai erguido diante de Helena, defendendo-as. Suas lágrimas já não são apenas de dor, mas de alívio. Roberto dá o golpe final. Você vai sair daqui. E se tentar voltar, não hesitarei em levá-la diante da justiça. Helena, derrotada, desaba na cadeira. Sua respiração é agitada, seus olhos desorbitados. Balbucia frases sem sentido, como se procurasse uma saída que já não existe. Roberto se volta para as filhas. Perdoem-me, diz com a voz embargada. Perdoem-me por não ter estado antes. Mariana corre para abraçá-lo. Clara se une, e pela primeira vez, os três se fundem num abraço verdadeiro, carregado de lágrimas, de dor, mas também de esperança. O confronto terminou. A verdade veio à tona. O silêncio que antes era de medo agora é um silêncio de libertação. E naquela sala, sob a luz tênue da lâmpada, começa a escrever-se um novo destino para Mariana e Clara. Da porta de serviço chega um toque suave, como de mãos velhas que não querem incomodar. Pedro olha para Roberto, que assente com a cabeça. Ele abre. Do outro lado, com um casaco de lã e um lenço na cabeça, está Dona Rosário. Seus olhos estão úmidos e ela aperta contra o peito um caderno. Perdão pela hora, senhor Roberto, diz quase num sussurro. Avisaram-me que o senhor voltou. E pensei que já era o momento. Helena empalidece. Quem te chamou? Cospe, com hostilidade sem filtros. Ninguém que te importe, responde a mulher, entrando com dignidade e calma. Eu mesma me chamei, porque há 3 anos vejo tudo. Sentam-se à mesa do escritório. Roberto lhe oferece uma cadeira. Ela abre o caderno. Páginas e páginas com datas, anotações breves, descrições sóbrias. 5h10 começaram os pisos. Sem almoço 12h03, choro na escada. Hematoma em Clara, braço esquerdo. Carta de arquitetura interceptada 22/8 e um pequeno desenho de um envelope com 2 linhas. Destra. Não quis traí-la, senhor, explica Dona Rosário, olhando para Roberto. Quis proteger as meninas. Esperei o dia do seu retorno para entregar isto. Aqui está o que vi, o que ouvi. Não tudo, porque há coisas que uma mãe preferiria não escrever para não voltar a sentir. Mas é suficiente. Roberto baixa os olhos sobre as anotações. Seus dedos tremem, mas sua voz não. Obrigado, diz. Ninguém lhe pedia coragem, e ainda assim você foi corajosa. Roberto fecha o caderno devagar, como se cada palavra escrita ali lhe pesasse no peito. Ele coloca o caderno sobre a mesa com cuidado, como quem guarda um testemunho sagrado. Seus olhos voltam-se para Dona Rosário, que permanece ereta, embora as mãos tremam. Dona Rosário diz com solenidade,
O que a senhora fez não se esquece. Quando uma pessoa decide falar mesmo que lhe custe a alma, ela se torna parte da família que defende. A mulher abaixa a cabeça, com lágrimas que já não disfarça. Mariana e Clara se aproximam, cercando-a com um abraço. É a primeira vez que as jovens podem agradecer em voz alta aquela que, em silêncio, lhes deixava pedaços de pão escondidos na cozinha, palavras de consolo em olhares rápidos e um carinho oculto sob a sombra do medo. Helena observa a cena do fundo da sala, com a mandíbula apertada. Seus olhos destilam raiva e humilhação, mas pela primeira vez também um leve lampejo de medo. O controle lhe escapa das mãos como areia entre os dedos. Chega de sentimentalismos, cospe. Não esqueça, Roberto, que esta casa também é minha. Ele se vira devagar, e seu olhar é tão firme que silencia qualquer resistência. Esta casa jamais foi sua. Foi minha, e será das minhas filhas. Você só a maculou. Helena dá um passo à frente, os olhos vermelhos. Eu sustentei este lugar quando você estava longe. Eu cuidei de tudo. Roberto bate com a palma da mão sobre a mesa, fazendo as chaves tilintarem. De tudo? É isso que chama de sustentar? Roubar-lhes os estudos. Bater nelas. Enclausurá-las num quarto indigno. Isso não é sustentar, é destruir. Clara, com voz trêmula, rompe o silêncio. Papai, ela me fazia limpar os pisos de joelhos. E se eu chorava, gritava que eu não valia nada. Mariana acrescenta, em tom grave. Quando me recusei a abandonar meus cadernos, ela os queimou diante de mim. Disse que eram lixo, que eu nunca ia conseguir nada. As palavras caem como facas no coração de Roberto. Seus punhos se fecham, e Pedro, atento, dá um passo à frente caso precise interceder. Mas Roberto consegue se conter, embora a fúria lhe pulse nas veias. Tudo tem um limite, Helena. E você o ultrapassou há muito tempo. Dona Rosário, com voz embargada, confirma. Eu vi. Muitas vezes quis falar, mas o senhor não estava. Agora não posso mais me calar. Roberto assente e acaricia a cabeça das filhas, como se quisesse apagar anos de dor com aquele simples gesto. A partir desta noite, diz em voz firme, aqui não haverá mais correntes. Não haverá mais choros escondidos. Não haverá mais ordens que machuquem. Helena solta uma risada nervosa, como quem se agarra ao último fio de poder. E o que vai fazer, Roberto? Vai me expulsar como a uma qualquer? Ele a encara nos olhos. Você conquistou esse destino com cada lágrima que provocou. Ela aperta os lábios, a respiração acelerada. Vai me deixar sem nada. O que for seu, terá. Mas o que pertence às minhas filhas, devolverá até o último grão de areia. A tensão é cortada pelo som de um trovão distante. Lá fora, começa a chover. As gotas batem contra as janelas, como se o próprio céu testemunhasse a cena. Roberto pega o caderno de Dona Rosário, guarda-o na caixa junto com os documentos da universidade e as chaves. Depois, olha para as filhas. Esta é a última noite que passarão com medo. Eu juro. Mariana desaba em lágrimas, mas desta vez não de dor, e sim de alívio. Clara o abraça novamente, repetindo: Papai, não nos deixe nunca mais, nunca mais. Nunca mais, responde ele, apertando-as com força. Helena se vira e sobe a escada com passos duros, mas já não tem a mesma altivez. Sua figura, antes ereta e altaneira, agora parece menor, frágil diante da verdade exposta. Seus saltos repicam, mas ninguém a segue. A casa já não lhe pertence, e ela sabe disso. Pedro rompe o silêncio. Senhor, deseja que eu prepare o carro? Roberto pensa por um momento, mas nega com a cabeça. Não está à noite. Que durma no quarto de hóspedes. Amanhã, ao amanhecer, ela se vai. Quero que veja com os próprios olhos como começa um novo dia sem a sua tirania. Pedro assente com respeito. Dona Rosário se levanta, coloca uma mão sobre o ombro de Mariana e Clara. Já está, filhas. O pior já passou. Agora é hora de curar o que ficou por dentro. As duas assentem com lágrimas nos olhos,
abraçando-a com gratidão. Roberto se inclina diante dela. Obrigado mais uma vez, Dona Rosário. Esta casa voltará a ser um lar, e a senhora fará parte dele. A mulher sorri com humildade. Com isso já me basta, senhor Roberto. Com isso e com vê-las livres. A chuva engrossa lá fora, cobrindo a mansão com um véu de sons. Dentro, porém, o silêncio é diferente. Não é o silêncio do medo, mas o de uma promessa cumprida. Roberto se levanta, toma a mão das filhas e as conduz até a escada. A descansar, minhas meninas. Amanhã será outro dia. O primeiro de muitos. Enquanto elas sobem, de mãos dadas, Helena se tranca num quarto alheio, derrotada, e Roberto permanece de pé, vigilante, com a certeza de que desta vez não se afastará de seu dever de pai. O amanhecer chega devagar, filtrando um brilho dourado pelas cortinas da mansão. A chuva da noite anterior deixou o ar fresco, como se a própria natureza quisesse limpar o que ocorreu dentro daquelas paredes. O relógio marca 6 em ponto quando Roberto desce à sala, vestido com roupas simples, mas firmes. Seus passos ressoam com autoridade. No quarto de hóspedes, Helena se levanta sobressaltada ao ouvir movimento na casa. Olha pela janela. O sol mal desponta, e ela já sabe que não tem mais tempo. Começa a recolher suas coisas com raiva contida, atirando-as na mala sem ordem. Cada golpe seco de uma peça jogada dentro ecoa sua frustração. Roberto a espera na sala. Sobre a mesa, perfeitamente arrumada, está a caixa com os documentos, o caderno de Dona Rosário, as chaves recuperadas e uma carta que ele escreveu durante a madrugada. Quando Helena aparece com a mala, ele permanece ereto. Seu tempo aqui terminou, diz com voz grave. Ela o desafia com o olhar, mas já não há força em suas palavras. Você não poderá apagar o que viveram. Sempre vão se lembrar de mim. Roberto balança a cabeça. As feridas cicatrizam, Helena. O que ficará de você nesta casa é a certeza de que nunca mais se submeterão a alguém como você. Pedro se aproxima e abre a porta principal. Do lado de fora, um carro espera. Helena, com um último gesto de orgulho, pega a mala e caminha até a saída. Antes de cruzar o limiar, vira-se para as jovens, que observam da escada. Se voltarem a sofrer, será culpa de vocês mesmas, lança como veneno. Mariana e Clara permanecem firmes, de mãos dadas. Mariana responde com calma. Já não temos medo. Essa frase cai como um selo final. Helena baixa a cabeça, cruza a porta e desaparece. O estrondo da porta não soa como perda, mas como libertação. O silêncio que se segue é profundo, mas diferente. Roberto se volta para as filhas e abre os braços. Elas correm até ele, abraçando-o com força. Clara apoia a cabeça em seu peito, Mariana fecha os olhos, e pela primeira vez em anos sentem que aquele abraço é um refúgio seguro. Perdoem-me por todo o tempo perdido, diz Roberto, com lágrimas contidas. Não estive aqui, e pagaram um preço que nunca deveriam ter pago. Já não importa, papai, responde Mariana, com voz suave. O que importa é que você está aqui, e que não vai nos deixar de novo, acrescenta Clara, num fio de voz. Roberto as aperta ainda mais. Nunca mais. Nesse instante, entra Dona Rosário, trazendo uma bandeja com pão recém-assado e café quente. Seu gesto é maternal, sereno. Tomem o café, filhas. Hoje começa outro caminho. Os três se sentam à mesa. Pedro se une discretamente, como guardião silencioso. O ambiente, antes carregado de tensão, agora parece leve, como se a casa respirasse de novo. Roberto coloca sobre a mesa a carta que escreveu. Lê em voz alta. Declaro que Mariana e Clara são as únicas herdeiras desta casa, dos meus bens e do meu nome. A partir de hoje, ninguém decidirá por elas além delas mesmas. E enquanto eu viver, meu dever será protegê-las e devolver-lhes tudo o que lhes foi negado. As jovens o escutam com lágrimas de emoção. Essa carta, mais que um documento, é um pacto de amor, um símbolo da justiça que começa a se cumprir. Mariana sorri timidamente. De verdade vamos poder voltar à universidade? Claro que sim, responde Roberto.
Hoje mesmo iremos falar com os reitores. E se não nos aceitarem, eu mesmo abrirei as portas que forem necessárias. Clara se agarra à irmã, emocionada. Então nossos sonhos não morreram. Só estavam adormecidos. Roberto acaricia seus cabelos com ternura. Adormecidos, e hoje voltam a despertar. O relógio marca 8 da manhã. Lá fora, o sol já brilha forte. A casa, antes escura, enche-se de luz. Em cada canto sente-se a diferença. Não há gritos, não há ordens, não há medo. Apenas o murmúrio suave do café da manhã, as risadas tímidas que retornam e a esperança que renasce. Dona Rosário os observa com um sorriso emocionado. Pedro, da janela, vigia com orgulho. Roberto, ao olhar para suas filhas, sabe que recuperou o mais valioso. Não sua fortuna, não seu prestígio, mas a confiança e o amor de Mariana e Clara. E assim, entre lágrimas de alegria e promessas de um futuro novo, a justiça começa a se cumprir. E a redenção, aquela que parecia impossível, enfim acontece. A casa amanhece aberta. As janelas, que durante tanto tempo foram olhos fechados, deixam entrar o ar limpo com cheiro de grama molhada. Na cozinha já não há listas presas com ímãs nem cadeados nas prateleiras. Há uma flor num copo e migalhas de pão ao lado de 3 xícaras de café que esfriam devagar, como se o tempo tivesse desacelerado para aprender a escutar. Mariana e Clara caminham descalças, tocando com a ponta dos dedos os móveis, o contorno das paredes, como quem reconhece um território que sempre foi seu e que, no entanto, tinha esquecido. Roberto as observa do umbral, sem apressar gesto algum. Compreendeu que, para curar, é preciso ir devagar. Pedro entra pela porta lateral com as mãos nos bolsos e um sorriso contido. Deixa sobre a mesa um chaveiro novo e um papel dobrado. Não há anúncios solenes, apenas a constatação simples de que tudo está em ordem. Dona Rosário chega pouco depois, com um cesto de pão quente e um Deus nos abençoe que soa mais a agradecimento do que a pedido. Não tem pressa. Põe a mesa como faria uma mãe, com respeito pelos silêncios e pelas palavras que já não ferem. Roberto pega o ímã que ainda prende a velha folha de horários no refrigerador. Descola-o, alisa o papel sobre a mesa e, com uma caneta, escreve por cima: tomar café juntos. Sorri. Mariana, quase sem querer, solta uma risada breve. Clara a imita, e essas 2 risadas, pequenas, enchem os vazios da casa melhor que qualquer lâmpada. Ninguém aplaude, não é necessário. É um ato diminuto que pesa mais que uma sentença. A vida cotidiana recuperou o seu lugar. No jardim, a água da fonte volta a cantar sob o sol. Seu Rogério aparece do outro lado da grade, tira o chapéu e acena com a mão. Não entra, não precisa. O gesto basta. Mariana responde com um bom dia que soa como reconciliação com todo o bairro. Clara rega as roseiras sem pressa, deixando que o fio de água desenhe caminhos novos na terra. Mais tarde, Roberto tira da gaveta o envelope com os documentos. Não o ergue como quem carrega um fardo, segura como quem leva um futuro. Haverá compromissos, assinaturas, trâmites. Haverá explicações com reitores, advogados, médicos. Mas, pela primeira vez, essas palavras não assustam. São degraus. E ao pé de cada degrau, um pai. Mariana abre uma caixa que ficou anos fechada. Encontra seus cadernos de administração, um marcador fluorescente seco, uma folha com fórmulas pela metade. Não chora. Passa a mão por cima e pronuncia, em voz muito baixa, a data do seu próximo começo. Clara desenrola um papel manteiga com linhas tortas de um projeto de habitação social. Apoia a régua na borda, traça uma linha lenta, firme, e ao terminar sopra o pó de grafite. Nesse sopro cabe uma promessa. Eles se preparam para sair. Não para se esconder nem para comprar silêncio, mas para encarar. Pedro, já com as chaves do carro, espera sem apressar. Dona Rosário fica recolhendo os pratos. Antes de atravessarem a porta, oferece uma sacola de pano com sanduíches embrulhados em papel, para quando o estômago pedir a sua parte, diz, com aquela sabedoria antiga que entende que a justiça também precisa de pão. Clara abraça, Mariana beija-lhe a testa. Na entrada, Roberto se detém um instante diante do espelho.
Não corrige o nó da gravata nem tenta esconder olheiras. Olha-se como quem se reconhece e assente. Mariana e Clara se colocam a seu lado, uma em cada braço. Não é uma foto, é um acordo. Abrem a porta. A luz de fora não fere, acompanha. O carro avança devagar pela rua que tantas vezes ouviram sem poder ver. À medida que passa, a cidade parece outra, mais próxima. Não há fanfarras nem manchetes. Apenas um pai e duas filhas a caminho de colocar no lugar o que se desordenou. No banco de trás, Mariana repassa mentalmente nomes de professores, datas, e-mails. Clara conta, em voz baixa, os prédios que gostaria de visitar com olhos de estudante. Roberto não interrompe. Aprende, enquanto dirige, a nova gramática de escutar. Na volta, passado o meio-dia, Dona Rosário já preparou um guisado simples que perfuma o corredor. Comem os quatro, com Pedro juntando-se discretamente à beira da mesa, não como convidado, mas como parte da cena. Falam de coisas práticas e de coisas profundas, de horários que, desta vez, decidirão juntos, de uma consulta médica para revisar hematomas que já desaparecem, de um caderno onde, todas as noites, escreverão 3 linhas, o que doeu, o que melhorou, o que esperamos. Não é terapia de manual, é a disciplina terna de quem quer se curar. À tarde, Roberto tira o retrato que por anos presidiu a sala com uma alegria congelada em outro tempo. Não o rompe. Leva ao escritório, limpa com um pano e guarda. No lugar, pendura uma fotografia recente, 3 silhuetas abraçadas diante da porta aberta com a luz da manhã de hoje. Não é perfeita. Justamente por isso, pertence a esta casa. Quando o entardecer cai, o jardim volta a ser um lugar habitável. Clara deixa sobre uma cadeira os esboços de uma varanda onde, algum dia, talvez, haverá cadeiras para ler. Mariana faz uma lista nova numa folha em branco, ligar para Lúcia, colega, enviar e-mail à faculdade, revisar bolsas. E embaixo, como quem lembra de respirar, escreve, comprar sorvete de limão. Roberto a observa e ri. O sorvete era o rito de celebrar tudo quando eram meninas. Honra-se o que retorna, diz, e ninguém discute. A noite chega sem ruído. Não há passos duros na escada nem vozes dando ordens pelo corredor. Há uma luminária acesa, um livro aberto, uma porta entreaberta caso alguém precise de companhia. Dona Rosário se despede com o mesmo gesto com que chegou, levando a mão ao peito. Pedro dá a última olhada no trinco, não por medo, mas por hábito de cuidar do que importa. Antes de dormir, Roberto sobe ao quarto estreito onde ainda estão as 2 camas. Senta-se entre elas e escuta a respiração das filhas. Não faz discurso nem promete impossíveis. Apenas deixa, sobre a mesinha, 3 objetos: um chaveiro com uma casinha, um lápis apontado e um calendário com o dia de amanhã marcado. Para lembrar, sussurra que o lar é de vocês, que o traço é de vocês, que o tempo volta a ser de vocês. Apaga a luz. Do corredor, a casa parece mais ampla. No silêncio cabe uma oração sem palavras que empurra para a frente. Lá fora, o céu ficou limpo depois da tormenta. Aqui dentro, também. Não há moral com trombetas. Há uma certeza simples, aprendida a golpes de dias, que o amor chega a tempo quando aprende a pedir perdão, que a justiça começa na porta de casa e se caminha com passos curtos, que a redenção não apaga o vivido, mas o torna habitável. Mariana dorme com um caderno debaixo do travesseiro. Clara sonha com um edifício de janelas abertas. Roberto, na cadeira do corredor, vela sem se cansar. A mansão, enfim, é lar. E amanhã, quando o relógio marcar 6 horas, ninguém precisará levantar-se para esfregar um piso que já brilha. Brilhará sozinho, com a luz que sai de dentro. Obrigado por me acompanharem até o final desta história. Contem nos comentários qual parte mais emocionou vocês. E de que lugar do mundo nos assistem. Inscrevam-se no canal e ativem o sininho para não perder nenhuma dessas histórias cheias de vida e emoção.